Turma, vamos continuar com os nossos estudos sobre os partidos políticos. Agora, espero que eu consiga mostrar, com o Rogério Schmitt, tá? Especialmente, a nossa principal referência. É interessante o termo que ele usa, tá? É Terceira República, para falar do pós-Estado Novo e o período democrático, 45 a 64. E aí o raciocínio, eu gosto muito do raciocínio que ele tem no livro, que nós temos o multipartidarismo, né? Ele vai dizer a primeira experiência democrática, de fato, do Brasil, desde a proclamação da independência. Então, em 45, com o fim do Estado Novo, que começa a nossa primeira experiência democrática, com eleições competitivas, com partidos políticos formalizados, de caráter nacional, programáticos, com programas. Entretanto, mesmo no multipartidarismo, há partidos que acabam se tornando mais relevantes, são aqueles que conseguem disputar mais os votos e conseguem mais cadeiras no executivo, no legislativo, tá? Então, isso é bastante importante porque nós vamos ter muitos e muitos partidos. A questão é compreender tendências, tá? Nessa aula a gente não vai falar em termos de direita e esquerda, ainda vamos ter aula nesse sentido, mas aqui identificar algumas tendências, olhando para aqueles partidos que conseguiram mais votos, que conseguiram eleger mais para o executivo e para o legislativo. Então eu começo aqui com uma citação do próprio Rogério Schmitt. Os regimes democráticos contemporâneos têm como um de seus principais requisitos a liberdade de organização partidária. Para ter democracia, tem partido, livre organização de partido. O fim do Estado Novo, em 1945, que possibilitou o surgimento dos primeiros partidos de caráter nacional, atuando sob condições de sufrágio universal na história da política brasileira, tá? O sufrágio universal, então, tem quem vai ser votado, tem quem vai ser eleitor, apesar, lembra aqui, que analfabeto não votava. E aí eu falei toda animada de experiência democrática, mas é importante dizer que, lembra do Partido Comunista do Brasil, fundado em 22? Então, ele foi abolido, né, com o Estado Novo, tal qual os outros partidos, e ele retorna aqui no período democrático, mas logo ele é cassado. Então, a gente fala desse período democrático, ele começa já com problemas, né? Acontece isso com o Partido Comunista do Brasil. Tem uma vida curtinha aí no começo do período democrático. A nossa próxima Constituição, olha lá, ela é de 1946. E aqui os fatores que eu ressaltei para vocês. Eu deveria ter mostrado a telinha, né, gente? Primeira experiência democrática, multipartidarismo, mais o PCB. Foi cassado, partidos de expressão nacional, eleições competitivas. O que ocorre? Dentre os partidos relevantes, nós vamos ter o PSD, o PTB, a UDN. Há vários outros partidos, vocês podem ver que eu coloquei ali pequenininho o partido do Jânio Quadros, tá? Mas vamos lá, até chegar a Jânio Quadros, né? Quem é? Vamos lá. O que é importante compreender desse processo é que nós temos dois partidos que eles são bastante vinculados ao Estado Novo. E aí eu faço uma breve pausa para falar de algo importante sobre o Estado Novo. E falo com referência ao José Murilo de Carvalho e aquele primeiro esquema que nós fizemos, que nós temos sobre os direitos sociais, né? Que a referência é esse livro aqui.
José Murilo de Carvalho diz que houve cerceamento dos direitos civis, dos direitos políticos no Estado Novo, mas houve um avanço nos direitos sociais. E o momento, o Estado Novo, mas podemos considerar toda a era Vargas, vai acontecer isso. Avanço em direitos sociais, retrocesso nos outros. Isso, a longo prazo, tem efeitos para o nosso país. Então, os direitos trabalhistas avançaram bastante, né? A consolidação das leis do trabalho é de 43, a justiça do trabalho. Aí eu vou colocar uma videoaula para vocês, depois dessa, que fala sobre direitos sociais, e vocês vão ver. Então, a gente tem o desenvolvimento dos direitos sociais na era Vargas, e aí em detrimento dos direitos políticos e civis. Isso causa um desequilíbrio e nós fugimos ao modelo clássico, tá? É um exemplo daquela da distância em relação ao modelo do Marshall. Lembra que primeiro vem a luta pelos direitos civis, aí vem a luta pelos direitos políticos, aí vem a luta pelos direitos sociais. Pois bem, 2 partidos que têm relação com o Estado Novo. O Partido Social Democrático, que tem relação com a máquina administrativa, e o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, com a estrutura sindical corporativa. A gente tem sindicato, tem movimento sindical, mas ele é tutelado pelo Estado. Tá? Foi isso que aconteceu aí durante o Estado Novo. E a UDN, a União Democrática Nacional, que o Rogério Schmitt coloca que não possuía vínculos com as estruturas remanescentes do Estado Novo. Tá? Então, qual é a importância, né, do PSD? Veja só, elegeu Eurico Gaspar Dutra em 45, né, o Juscelino em 55, o PTB elegeu Vargas, Vargas volta ao poder, né? Vocês devem ter recordação disso. Vargas retorna como presidente eleito. E aí, bastante importante, havia eleição com essa Constituição de 46 para vice-presidente. E o João Goulart foi vice-presidente do Juscelino, ele foi vice-presidente do Jânio Quadros. Tá? Então, nas eleições de 55 e de 60, e é interessantíssimo porque ele foi disparado em voto. O PTB vai figurar como o grande herdeiro do trabalhismo getulista. Quando eu falo para vocês que houve foco nos direitos sociais, nos direitos do trabalho, não é à toa que a gente fala também em Getúlio, fazendo referência ao trabalhismo. A UDN não elegeu presidente, mas ela apoiou Jânio Quadros. E veja só, a gente tem nesse período democrático algo bastante interessante, eu acho que vai tendo uma coisa cíclica assim no Brasil. Tem esses partidos relevantes, a UDN sempre ela vai conseguindo cadeiras consideráveis no legislativo. Chega um momento em que o PTB vai crescendo bastante, né? O PSD menos, mas esses são os partidos relevantes. Só que há tensões em relação às elites, em relação aos militares, a setores de classe média, e aí vem um outro partido que é fora do jogo de partidos relevantes e ele consegue ganhar a presidência da República. Foi o que aconteceu com o Jânio Quadros, tá? Ele ganha pelo PDC, pelo Partido Democrata Cristão, tá? Que não era nem de perto um desses partidos mais relevantes, mas foi o que conseguiu eleger o presidente aí antes do golpe militar, da última eleição democrática que a gente teve antes do golpe. Golpe militar, ditadura militar.
31 de março de 1964, e vocês lembram bem, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, que foi por causa da Lua, né? E quem não sabe a história da Lua tem que assistir a videoaula anterior sobre o voto, tá? Para saber qual é a história da Lua. Meu riso é nervoso, tá? Porque é bizarro demais. Vamos lá. Ver lá qual é a história da Lua com o golpe. Os partidos foram proibidos. Se instala com a ditadura um bipartidarismo, mas ele é artificial. Eleição por colégio eleitoral, indireta, é mista, né? Direta, indireta, mas se forma colégio eleitoral para se eleger o executivo, e há uma porção de manobras na legislação eleitoral que só lendo Rogério Schmitt, para quem é especialista, sabe, teria que dedicar muitas aulas para detalhar. Mas é o seguinte, os militares foram mudando as regras para a eleição, mesmo dentro do bipartidarismo artificial, para beneficiar o partido que era da situação, que era a Arena. Mas eu devo dizer para vocês, nós falamos partidos, mas veja que com a ditadura militar, nós vamos ter a Arena e o Movimento Democrático Brasileiro. Não se fala o nome partido. Faço a observação que recentemente no Brasil nós temos uma série de partidos mudando de nome e tirando a palavra partido. Isso tem muito peso, tá? Em termos de ideias. Então, nós não temos partidos, né? O nome partido é retirar algo. Nós temos a Arena e o MDB. O MDB ficou configurado como uma oposição ao regime, mas é artificial, porque não tem... quando se tem direitos políticos restritos, quando partidos são caçados, a gente perde aquelas dimensões, né, fundamentais da democracia, que é... Vamos usar, cadê a telinha aqui? Só para relembrar. Olha lá, a diversidade poliárquica, o pluralismo de interesses econômicos, sociais, né? Poder confiar que os processos são limpos. Imagina uma época que as regras mudavam. Mas é fato que para o legislativo as eleições foram mantidas. E o bipartidarismo é artificial por quê? Porque não vem das escolhas das pessoas, né? Foi de cima para baixo. Houve regras, tá? E quase que o MDB não consegue ser formalizado, porque houve regras, e aí tinha até chances de ter um terceiro partido que não aconteceu. Mas houve regras sobre quantos candidatos eleitos, regras para conseguir até mesmo formar esse bipartidarismo artificial. E o que é bastante importante para a gente? O que aconteceu com os partidos do período democrático? É o que alguns autores chamam de Terceira República, outros de Quarta República. Com aqueles partidos relevantes. Meus queridinhos e queridinhas, vocês podem ver, eu somei aqui, tá? Tabelas do Rogério Schmitt, somei Câmara dos Deputados e Senado. E aí nós temos que do PSD, e veja só, o partido que saiu lá da estrutura do Estado Novo, tá? Mas que era da máquina administrativa, a maior parte dele vai para a Arena. Já o PTB, que vinha, né, dos sindicatos, da estrutura sindical, a maior parte vai para o MDB. A UDN, tá, que era aquela que não nasceu do Estado Novo, e vamos perceber nas correlações de força, a UDN vai para onde? Ela vai, a sua grande maioria, para a Arena. É o que vai acontecer com outros partidos, e aí aqueles ligados ao trabalhismo, as bases populares, como o MTR,
o PSB, tá? Vão para o MDB também. E lembrando que aqui nós não temos o PCB porque ele estava cassado. E vejam só as eleições para cargos majoritários. Presidente, vice-presidente, governador e vice-governador, né? São suspensas, respectivamente, 65 e 66. Para presidente, só vai ter eleições livres, democráticas, em 1989, e para governo dos estados, vai ser um pouquinho antes, em 82. Tá? Para prefeitos e vice, também em 66, retorna em 85. E aqui para o Senado, acontece dentre as manobras dos militares para tentar assegurar mais cadeiras para a arena, pois na década de 70 o MDB foi crescendo e ocupando mais cadeiras no legislativo. Houve a eleição de senador biônico, tá? De cima para baixo, por isso que tá aí a essa maneira. Ui, quadrinho. E chegamos à nova república, chegamos ao fim da ditadura em 1985. Março de 1985. E a nossa transição, ela vai ocorrer, veja só, durante todo esse finalzinho da década de 80, depois de 85, tanto que a nossa primeira eleição para presidente, ela ocorre em 89. Antes disso, nós temos em 86 eleições para constituinte, para fazer uma nova constituição. E o que nos importa saber agora, porque vem muitos e muitos partidos, né? Olha lá, vamos ver aqui as características. A gente tem o multipartidarismo restabelecido, eleições competitivas, sufrágio universal, o voto direto, o voto dos analfabetos, o voto das mulheres. E aí o que nos importa nesse movimento, para entender o nosso contexto hoje, e que vai continuar em outra aula, é o que aconteceu com a Arena, o que aconteceu com o MDB. Vamos ver quem são os partidos herdeiros desse bipartidarismo artificial? Então, primeiro, nós vamos ver aqui o que aconteceu com a Arena e o que ela tem a ver com o partido que hoje nós chamamos de Democratas, mas que já teve outro nome. Então, a Arena, quando ela se dissolve, ela se transforma em PDS, no Partido Democrático Social. O Partido Democrático Social vai ter a dissidência, tá? Vai ter um desconcerto em relação a quem é candidato para presidente. O Paulo Maluf, que é aqui de São Paulo, ele quis ser candidato a presidente, mas não era um acordo no país sobre isso. É dessa forma que tem uma dissidência dentro do PDS, é criado o PFL, o Partido da Frente Liberal. Tá? E aí, esse Partido da Frente Liberal vai ter como seu candidato Tancredo Neves, o avô do Aécio Neves. O Aécio que eu falei no outro vídeo sobre 2014 e a questão de questionar eleições democráticas. Tá? E o Tancredo Neves, vou fazer um parênteses, tem um vídeo do Silvio Tender, tá? Tem a biografia do Getúlio Vargas, tem do Tancredo, gente, vale muito a pena ver. É uma figura, o Tancredo Neves, ele estava com Vargas quando Vargas se suicidou. Então é uma figura que vem desde Vargas, e aí ele chega, né, para ser presidente na nova república pelo Movimento Democrático Brasileiro, que vai ter apoio da Frente Liberal, então de uma dissidência, gente, lá do PDS, que era da Arena.
tá? É uma divisão aqui dos herdeiros da ditadura, partido herdeiro da ditadura. O vice do Tancredo Neves, ele sai, né, desse grupo, José Sarney, se filia ao PMDB, desculpa que escapou aqui, então, Sarney vai vai fundar a Frente Liberal e depois compõe chapa com Tancredo Neves e a eleição é indireta. E é algo que causa bastante emoção, porque talvez falem pouco, mas houve no Congresso, né? Houve no Parlamento a votação sobre como seria essa primeira eleição, e aí o voto indireto ganhou por muito pouco, né? A gente já estava num movimento de diretas já, encabeçada por um político chamado Dante Oliveira, e aí a gente perdeu essa primeira oportunidade de eleições diretas. É importante dizer, aí por isso que vale muito a pena ver o vídeo da biografia do Tancredo, que nós tínhamos uma outra figura, Ulisses Guimarães, tá? Figura também do PMDB, que queria ser presidente. E eu tenho uma recordação, assim, de quando eu era pequena, que eu nasci na ditadura, né? Eu nasci em 83. E que a minha mãe falava assim, chamava o Ulisses Guimarães de vovô, era uma figura muito querida, mas quando o Tancredo quis ser candidato, o Ulisses falou, não vou. Acontece que o Tancredo Neves estava adoecido, ele ganhou a eleição, mas não assumiu. Quem assumiu foi o Sarney. Lembrando, Sarney se filiou ao PMDB, mas é uma figura que vem da Frente Liberal, que vem do PDS, que era a Arena. Tudo bem? Vamos olhar o nosso esquema. Então, algumas figuras é muito importante a gente saber quem é. Vamos olhar aqui para o PMDB, né? Então, veja só, o PMDB ele é formado, ele é o herdeiro do MDB, mas vem gente da Arena também, tá? E do Partido Popular, uma dissidência da Arena. No caso do PDS, vamos a falar do destino, né? Como que ficou. Ele vai ser, o herdeiro dele hoje é o PP, o Partido Progressista. Tá? Preste atenção nesse nome, PP. A gente fica, né, se eu perguntar para vocês, quando eu falo partido político, qual é o primeiro nome que vem à sua cabeça? Mas observem o PP nos exercícios que nós vamos fazer, tá? É o herdeiro, ó, do PDS, se formam vários outros partidos, né, que são todos aí dessa banda da Arena, banda da direita, que hoje toca com o PP. Sobre o PFL, ele vai mudar de nome em 2007 para Democratas, estava bastante desgastado, sabe? Criou estigma, chegou uma época em que a população brasileira já falava assim, nossa, PFL, trocaram de nome para Democratas e isso funcionou. Além disso, teve uma dissidência, que ali, em 2011, né, registrado um novo partido, que é o PSD, encabeçado pelo Gilberto Kassab, que foi prefeito de São Paulo. E um dos motivos é que essa ala aqui do DEM, ela apoiava o governo petista, tá? No caso, à época, o governo de Dilma Rousseff. Kassab chegou a ser ministro, né? Agora nós vamos olhar para um partido que as principais lideranças e sua fundação não saem de dentro do bipartidarismo artificial da ditadura, que é o Partido dos Trabalhadores. Agora veja o que acontece com o PT, né? Então ele é registrado em 80, e aí ele vai ter dissidências dentro dele, né? Então o PSTU, o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados,
ele é dissidência do PT, o PCO, o Partido da Causa Operária, e mais recentemente o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. É um dos partidos mais relevantes, por isso que eu destaquei, tá? Eu tenho um objetivo aqui, com esse que é mostrar o PP, o DEM, o PMDB, e eu volto aqui no PMDB, vejam só quem sai de dentro do PMDB. Era para eu ter falado antes, mas vem agora. O PSDB, o Partido da Social Democracia Brasileira, tá? Então faz esse joguinho. PMDB é formado por menos pessoas da Arena e mais do MDB. Ocorre uma dissidência que é o PSDB. Essa dissidência ocorreu no momento das discussões sobre a Constituição de 88, tá? Foi na Constituinte, é criado o PSDB. E aí também tem uma dissidência mais tarde que é o PPL, e pela pesquisa que eu fiz, ele foi incorporado ao PCdoB, tá? Porque tá ele toma outro rumo aqui. Então, olha só, nós temos o PSDB como uma dissidência do PMDB. É que nem família, gente, aqui é a árvore genealógica dos partidos. E por fim, algo que eu disse para vocês sobre o nosso partido mais antigo, o Partido Comunista do Brasil. Foi fundado em 22, foi perseguido, teve uma vida breve no período democrático, e aí ocorre uma dissidência, tá? Eu marquei aí, ó, 62, vejam, Partido Comunista Brasileiro, ele muda de nome no começo da década de 60, e aí se forma o PCdoB, que é da Manuela Dávila, que era, tá, enfim, não sei se vocês conhecem, ela é uma política bastante conhecida, lá do Rio Grande do Sul. E aí, por que ocorre essa separação? Há uma discussão em relação ao socialismo soviético, tá? Dentro do Partido Comunista do Brasil. E aí, uma ala toma a decisão de mudar o nome para Partido Socialista Brasileiro, de modo a se desvincular de certa herança. Já estava aparecendo questões sobre o stalinismo, tá? Enfim, vou fazer um vídeo dedicado a isso. Eu tenho uma história em quadrinhos sobre o Stalin. Vou pegar aqui. Bom, que é muito, muito boa. Só vendo de perto para compreender, mas vamos lá. Aqui os nossos partidos. Bom, veio a ditadura em 64, nem PCB, nem PCdoB vão ter vez, né? Lembrando que o PCB já era cassado, né? Aí já atuação na ilegalidade. Quando vem a nova república, quando acaba a ditadura militar, vai ter uma discussão sobre o PCB. O PCdoB vai continuar, e aí fica uma discussão no PCB, Partido Comunista Brasileiro. Uma ala resolve mudar o nome, coisa de mudar o nome de novo, e se forma o Partido Popular Socialista, o PPS, que foi o partido pelo qual Ciro Gomes foi candidato à presidência da República, tá? O Ciro Gomes foi uma importante liderança desse partido na década de 90 e que se tornou Cidadania, essa coisa aí de tirar o nome de partido, em 2017. E aí ocorre algo muito... Enfim, eu fico emocionada porque o Oscar Niemeyer, ele vai ser presidente de honra, vai ter uma ala que refunda, tá? O PCB em 93, e o Oscar Niemeyer, o arquiteto construtor de Brasília, que é um comunista, ele vai ser o presidente de honra, e o partido existe até hoje. E tem algo que eu não coloquei na tela, mas vou contar para vocês mesmo assim. Vou voltar aqui numa telinha antiga.
para falar sobre a herança varguista, né? Então, o Partido Trabalhista Brasileiro, quando vem a reabertura política, o multipartidarismo, tá, gente? Ele é reestabelecido em 79, tá? Então, ainda dentro da ditadura. O PTB, de herança do Vargas, ele vai ser disputado por algumas lideranças. E dentre essas lideranças estava Leonel Brizola. Para vocês terem ideia, só um passo, a gente vai se aproximar, mas eu acho que eu já falei do Brizola. O Brizola era cunhado do João Goulart. E aí ele disputa com uma pessoa da família do Vargas que fica com a sigla. Fica com o PTB, certo? E aí o Leonel Brizola funda outro partido, que é o PDT, o Partido Democrático Trabalhista. E por que eu estou falando PDT, com D de dado aqui, Partido Democrático Trabalhista? É o partido do Ciro Gomes hoje. Meu fofinho, minha fofinha, se eu falei Ciro Gomes e você não soube muito bem quem é, se eu falei Manuela Dávila e você não soube muito bem quem é, se eu falei Gilberto Kassab e você não soube muito bem quem é, se eu falei Dilma Rousseff e você não soube... Olha, agora é hora, né, de fazer atenção. Joga esses nomes por aí, mas nas aulas vamos ter referência. Fecho essa aula, de novo, com algo bastante importante sobre o multipartidarismo, sobre partidos que acabam se tornando mais relevantes e fazem disputas de eleições majoritárias. Aqui eu vou dar o destaque para as eleições à presidência da República. Vamos ver o que aconteceu desde a primeira eleição em que houve voto direto? Quem disputou para a presidência da República? Quem ganhou? Aí está. Nós tivemos eleições diretas desde a Constituição Cidadã de 88, em 89, em 94, em 98, em 2002, em 2006, 2010, 2014 e 2018. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pleitos. O Partido dos Trabalhadores disputou o segundo turno de todos esses pleitos. Ganhou em 4 eleições. Quem foi o adversário habitual, com 2 exceções? A primeira eleição, em que o Partido da Renovação Nacional, que teve uma existência efêmera, de Fernando Collor de Mello, ganhou, e o PSL, que o Jair Messias Bolsonaro era filiado a ele, não é mais, também ganhou em 2018. E são situações muito particulares, digamos assim, Fernando Collor de Mello e Jair Messias Bolsonaro. Tem um nome, tá? Na teoria, na sociologia e na ciência política. Uma das teses. Essa situação entre PT e PSDB, tá? Ela é chamada de presidencialismo de coalizão. Tá? Tinha uma lógica ali do presidencialismo de coalizão, de um equilíbrio de poderes, tá? Em que a disputa pela presidência da República foi se dando entre esses 2 partidos mais relevantes, com exceção de 89 e 2018. E aí, a questão do Senado e da Câmara dos Deputados, que é onde vai figurar o PMDB, é onde vai figurar o PFL e o DEM, como bases de apoio, seja nos governos petistas, seja nos governos do PSDB. Importante dizer que o PSDB conseguiu se eleger 2 vezes à presidência da República, e as 2 foram em primeiro turno com Fernando Henrique Cardoso.
Entretanto, o PT venceu no segundo turno e o Lula foi o único candidato que passou de 60% dos votos válidos da preferência do eleitorado brasileiro. Tá feito, e nós vamos adiante. A nossa próxima aula é justamente sobre essa tese do presidencialismo de coalizão. Eu gosto de passar para vocês essa tese, e o autor que nós vamos ver, ele é marido da Miriam Leitão, tá? Não quis ser marido da Miriam Leitão. Sabe a Miriam Leitão? Se você não sabe quem é, coloca aí no Google. Tem que saber quem é a Miriam Leitão, porque ela tem um grande papel nos rumos que tomou esse país, viu? E aí não é um autor que é da minha afeição, mas a tese dele é importante. Nós vamos ver. Então, até a aula com o Sérgio Abranches. Beijinhos.